Oi, meu povo, tudo bem? Então, sobreviveram à aula de frase, oração e período? Entenderam direitinho do que se trata? Que bom, né? Agora que nós já sabemos o conceito de frase, oração e período, vamos começar a desmontar a nossa oração e analisar cada elemento que compõe essa bonita. Então, a aula de hoje é sobre os termos essenciais de uma oração. Então, agora é a hora da gente falar desses bonitos, ó, os termos essenciais de uma oração. O que é essencial? É aquilo de suma importância, né? Que não, praticamente não pode faltar. Então, se a gente fala, olha, o oxigênio é essencial à vida humana. Não pode faltar oxigênio na nossa vida. Então, o termo essencial da oração é um termo que geralmente não pode faltar numa oração. Por que eu estou falando geralmente? Porque são dois. Um deles nunca vai faltar. O outro, uma vez ou outra, pode acontecer de ele não estar ali presente. Mas são os termos principais, os mais necessários em uma oração. E você já deve ter ouvido falar desses bonitos, tá certo? Vamos lá. Então, olha, quem são os termos essenciais da oração? São o sujeito e o predicado, tá certo? Toda oração vai ter, gente, pelo menos o predicado, uma vez que existem orações sem sujeito. Pode existir uma oração sem sujeito, mas sem predicado, jamais, tá? Mas a maioria delas terão os dois elementos ali presentes, tá certo? Então, para a gente entender, vamos saber do que se trata, né? Afinal de contas, o que é um sujeito? Sujeito gramatical é de quem ou do que se fala na oração. É aquele trecho da oração que vai indicar de quem ou do que nós estamos falando. Por que eu estou enfatizando esse de quem, do que? Porque é comum a pessoa associar sujeito a pessoas, a alguém, a um ser. Mas isso não é necessariamente uma obrigação. O sujeito, ele é um termo gramatical que pode sim ser alguém, tá certo? Mas também pode ser algo. O sujeito pode ser algo, pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser um fato, pode ser um acontecimento. Então ele não vai ser necessariamente uma pessoa, tá certo? Desde que se trata de quem eu estou falando, já é sujeito. E a maneira mais prática de você achar o sujeito é você perguntar quem ou o que antes do verbo. Ó, nós sabemos que toda oração tem que ter verbo. Você encontra o verbo da oração, aí você vai e pergunta quem, o que antes desse verbo, que aí você acha o sujeito mesmo que ele esteja fora de ordem, gente, porque às vezes o sujeito não está lá no início da oração bonitinho, às vezes ele está fora do lugar, tá certo? Mas você fazendo a pergunta quem ou o que, você vai encontrá-lo. Vamos aos nossos exemplos, ó. Meu professor viajou para Paraty. Aí você vai e faz a pergunta: quem viajou? Quem foi que viajou para Paraty? Meu professor. Esse é o meu sujeito. Os livros e o caderno ficaram no carro. Quem ficou no carro? Os livros e o caderno. Olha o meu sujeito bonitinho. Observa na última frase que o sujeito não está presente. Na última oração, ele não está presente, mas eu consigo encontrá-lo fazendo a pergunta quem. Ó, todas as noites ouvíamos gritos na floresta atrás da casa. Quem ouvia os gritos? Nós. Ó, nós ouvíamos gritos. Então o sujeito aqui seria oculto, nós. Então, quando você faz a pergunta quem ou o que, não tem erro, você vai achar o seu sujeito rapidamente e de forma eficiente. Ok, entendi que o sujeito é de quem eu estou falando. E o predicado? O predicado é o que sobra do sujeito? Não necessariamente. Eu sei que tem muita gente que fala isso, tá? Predicado é tudo aquilo que sobra do sujeito. Nem sempre. Porque existe um termozinho chamado vocativo, que ele não é nem sujeito, nem predicado. Então tome cuidado com essa ideia de que é o que sobra. O mais correto é você pensar assim, ó, predicado é tudo que se fala sobre o sujeito. Então, de quem eu estou falando? É o sujeito.
O que eu estou falando é o meu predicado. E outra coisa importante, o verbo sempre ficará no predicado. Então, na hora que você estiver separando o sujeito de predicado, não se esqueça disso. O verbo pertence ao predicado, tá certo? Então, vamos aos nossos exemplos. As suas chances acabaram. Vamos achar o sujeito para a gente ver quem é o predicado. Quem acabou? As suas chances. O que aconteceu com as suas chances? Acabaram. Esse aqui é o meu predicado, tá certo? E cadê o verbo? Acabaram. Verbo acabar. Eu não gostei do comportamento dessa menina ontem durante a aula de literatura. Quem não gostou do comportamento da menina? Eu, sujeito. O que que o eu fez? Não gostei do comportamento dessa menina ontem durante a aula. Esse é o meu predicado. E aqui está o verbo, ó, dentro dele. Bonito, fofo. Choveu a noite toda. Quem choveu? Ninguém, né? Chover é um fenômeno natural, ninguém chove. Então aqui nós não temos sujeito, mas temos predicado. O que que estamos falando aqui, né? Qual é a declaração feita sobre o fato? No caso aqui, choveu a noite toda, é o meu predicado. Ah, e a senhora? Senhora seria o que eu falei para vocês, o vocativo, tá? Senhora é com quem eu estou falando e não de quem eu estou falando. O último exemplo: pequenos pontos de luz brilhavam no céu escuro e sem estrelas da fazenda de meu avô. O que brilhava lá no céu? Pequenos pontos de luz. Isso aqui é o meu sujeito. O que que acontecia com os pequenos pontos de luz? Brilhavam no céu escuro, tarará, tarará. Então, esse é o meu predicado. É a declaração feita na minha oração. Declaração, no caso aqui, feita a respeito do sujeito. Tranquilo, gente. Outra coisa importante que vocês não devem se esquecer. O sujeito e o predicado, eles se amam de montão. Portanto, você não pode separá-los. Sujeito e predicado não se separam. Não existe vírgula entre eles. Observa esse enunciado aqui, ó, gigantesco. A pessoa poderia pensar, meu Deus, pequenos pontos de luz, vírgula, brilham. Vou colocar uma vírgula porque está muito grande, eu preciso dar uma pausa. Não, não tem nada a ver com pausa. Se esse aqui é o meu sujeito e o que está de vermelho é o meu predicado, então eu não posso colocar vírgula entre eles, porque não se separa sujeito de predicado. Amém? Viram aí que fácil a diferença entre sujeito e predicado? Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista de novo com mais calma, pegue cada um dos detalhes. Se tiver alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu vou tentar resolver. É isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau!